Capítulo 11. Acorda, pai. Meu neto Brandon acompanhou-me numa viagem a Austin, no Texas, onde eu iria participar de uma reunião no domingo. Com um semblante animado, os cabelos desarrumados e olhos azuis que pareciam duas brilhantes pedras preciosas, meu neto de 9 anos parecia estar pronto para começar a viagem comigo, como seu pai fizera anos antes. Quero muito desenvolver um vínculo com os meus netos, e a melhor forma de fazê-lo é estando a sós com eles, de homem para homem, ou de homem para mulher, se for o caso. Na noite de sábado, no hotel, pedi a Brandon que lesse a Bíblia durante nosso momento devocional. Quando ele terminou a leitura, ajoelhamos um ao lado do outro aos pés da cama, e eu comecei a orar como fazia aos 9 anos de idade. Abre aspas. Senhor, abençoe o pai e a mãe do Brandon. Feche aspas, falei. Ao terminar, pedi que Brandon orasse. Pelo canto dos olhos, vi o seu corpinho ajoelhado, ereto, em atitude de reverência. Com as mãos unidas e de olhos fechados, Brandon inclinou o sereno semblante para cima, o brilho da lâmpada refletindo as sardas do seu rosto. Então começou. Senhor, sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno e que Jesus Cristo veio para nos salvar. Por isso, oramos pelos homens que ouvirão nossa ministração amanhã. Coloque os anjos celestes ao nosso redor e protege-nos. E lá foi ele fazendo uma oração de guerra espiritual, como um homem de 60 anos de idade. Ainda dou risada quando penso na discrepância das nossas orações. Pensei em fazer uma oração típica de criança, e ali estava meu neto de apenas 9 anos, numa verdadeira atmosfera de oração. Aquilo me fez valorizar ainda mais os seus pais. 2 anos depois, o irmão de Brandon, Bryce, acompanhou-me a Tuzla e saiu igualmente bem. Antes de darmos início ao nosso evento para homens cristãos, os pastores e demais pessoas envolvidas no encontro se reuniram para orar separadamente numa sala próxima do palco. Assim que aqueles digníssimos irmãos se ajuntaram ao redor da mesa para intercederem comigo, Bryce se colocou ao meu lado. Naquele dia, tal qual eu fizera com Brandon da outra vez, ele e eu compunhamos a equipe Code de Evangelismo, e sua tarefa era ler a Bíblia antes de eu assumir a palavra. Depois que os outros oraram, pedi a Bryce fizesse uma oração. Sério e compenetrado, ele começou. Senhor, caso haja aqui algum homem que não saiba beijar os próprios filhos à noite antes de colocá-los para dormir, ou que não saiba orar com eles, peço que, por favor, ajude-os a conseguir. O simples realismo presente na oração de Bryce tocou a todos nós. Quando saímos para dar início à reunião, observei meu neto andando todo empinado, segurando sua Bíblia, e não tive como não agradecer a Deus pela salvação que primeiro alcançara minha mãe, depois a mim, depois aos pais dele, e naquele momento nascia em seu coração. João, o apóstolo amado, escreveu, abre aspas, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Fecha aspas. Um homem de nome Allen levou seu filho de 15 anos à reunião para passar o dia com ele. Em determinado momento, fiz um apelo chamando à frente aqueles que desejavam acertar a vida com Deus, quando vi Allen Jr. parado junto ao palco, ao lado do seu pai. Com uma expressão profundamente séria no rosto, perguntei-lhe por que estava ali. Abre aspas. Quero que Deus me perdoe pela raiva que senti dele por ter levado minha mãe. Fecha aspas. Respondeu o rapaz. Fazia poucos anos que ela havia morrido. Sua confissão foi muito genuína e relevante. Então, num gesto espontâneo com o objetivo de confirmar a sua hombridade, demos-lhe uma quantia em dinheiro para que no dia seguinte lhe levasse a família para jantar e dissesse a todos o que Deus havia feito em sua vida. Ele escolheu o restaurante, orou antes da refeição e disse ao garçom que seria responsável pela conta. Durante a refeição, ele contou à família o que acontecera no dia anterior e pediu perdão à madrasta por sua atitude para com ela.
Os pais dela também haviam sido convidados para o momento. Então, seu meio-avô colocou-se de pé, aproximou-se dele e o abraçou. Àquela altura, a maioria das pessoas à mesa já estavam chorando. As irmãs, cuja vida fora tragicamente afetada pela perda da mãe e pela resistência do irmão em aceitar a madrasta, o pai que tanto lutara para diminuir o abismo entre o filho e a esposa, e os novos avós que haviam acompanhado com tristeza a luta da filha para unir as duas famílias. Enquanto os familiares choravam, perdoavam-se e trocavam abraços, as pessoas ao redor, que haviam escutado a fala de Allen, começaram a chorar também. Abre aspas. Estou muito orgulhoso de você, fecha aspas, disse um estranho que caminhara até a mesa da família para abraçar o rapaz. Naquele jantar de domingo, Deus realizou uma obra incrível de reconciliação e unidade familiar. Foi maravilhoso. O perdão concedido a um jovem mediante a súplica e as lágrimas de seus pais exerceu um efeito imediato sobre a vida de outras pessoas, e sabem-se lá quantos mais ainda serão tocados por essa história. Nunca se é jovem demais para aprender, e nunca se é velho demais para ensinar. A capacidade de ouvir a voz de Deus não tem a ver com a nossa idade, mas sim com o nosso relacionamento com o Senhor. Acredita-se que Daniel tivesse 15 anos quando fora levado cativo para a Babilônia. Na cultura do seu povo, ele já havia entrado na fase adulta aos 13 anos de idade. Um aspecto de sua maturidade foi revelado na aceitação e na adaptação às mudanças ocorridas em sua vida. Essa capacidade de se adaptar é uma característica da força. José, filho de Jacó, foi quem abriu o precedente, fato que se acha registrado no Antigo Testamento. Após sonhar, aos 17 anos, que se tornaria um grande homem, foi vendido pelos seus irmãos. Entretanto, o que parecia ser maléfico transformou-se em bênção para sua vida pela glória transcendente de Deus. José começou como um escravo ali no Egito, mas depois ascendeu a uma posição de proeminência e autoridade naquela terra estranha. Mais tarde, quando sua família, que já não tinha o que comer, recorreu ao Egito para comprar alimento, José estava lá, e por causa dele, o faraó mostrou favor a Israel. O que parecia ser um incidente prejudicial na vida do rapaz, tornou-se, na verdade, parte da provisão de Deus para cuidar tanto dele quanto dos demais israelitas. Embora tanto José quanto Daniel tenham passado por tempos difíceis, não há nenhum relato de que tenham murmurado contra Deus por causa das circunstâncias que lhes sobrevieram. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Sobreviver no deserto durante 40 anos em meio a grandes dificuldades serviu para abrandar e amansar Moisés. Da mesma forma, o tempo que José passou na prisão e na casa de Potifar serviu para fortalecê-lo, assim como a vida no palácio real foi útil para preparar Daniel. O que vivemos no presente é uma simples preparação para o futuro. Contudo, o futuro nunca chega de fato. No momento exato em que ele chega, torna-se presente. O passado ficou para trás. O futuro nunca chega. Portanto, tudo o que temos é o presente. O comentário na página 177 diz: a capacidade de ouvir a voz de Deus não tem a ver com a nossa idade, mas sim com o nosso relacionamento com o Senhor. Nunca é cedo demais para começar. Aos 17 anos, Daniel se apresentou ao rei e não apenas interpretou-lhe o sonho, mas também se dispôs a declarar, sem qualquer temor, todo o desígnio de Deus. A educação, o treinamento e a disciplina que recebeu quando criança prepararam-no para agir como um homem nos anos da adolescência. Imagine que seus pais tenham sido diligentes ao cuidarem de sua vida até os primeiros anos da adolescência. Caso contrário, Daniel não teria tido o preparo necessário para sustentar as próprias crenças e convicções. Conforme a passagem que diz, abre aspas, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, fecha aspas. Podemos dizer que Daniel teve pais assim.
Nós, homens, precisamos preparar nossos filhos hoje para o dia em que terão de viver segundo os próprios princípios e sem o nosso amparo. Não temos condições de presumir que eles crescerão em circunstâncias semelhantes às nossas. Portanto, precisamos ensiná-los e preparar-lhes o caráter a fim de que este o sustente nos dias mais difíceis. O autor Tom Wolfe afirmou, abre aspas, os operários norte-americanos tornaram-se moralmente desnudos. Quando a classe trabalhadora jogou fora os valores morais que havia recebido de seus pais, passou a tentar imitar o pior dos modelos da classe rica. A implicação prática disso é que ninguém precisa mais observar os limites éticos da monogamia ou as regras contrárias à pornografia. Fecha aspas. Wolfe concluiu dizendo que aquilo que denomina a nova decadência americana foi gerada pelo enriquecimento da sociedade. James Lincoln Collier, autor de The Rise of Selfishness in America, O Crescimento do Egoísmo nos Estados Unidos, declarou, abre aspas, o abandono dos filhos é um fato que reflete especialmente o nosso egoísmo. Sentimos que temos o direito de ter filhos, só que aí os colocamos numa creche. Nem sequer nos esforçamos para lhes dar um lar que tenha pai e mãe. Fecha aspas. Neste momento, nos Estados Unidos, quase 40% das crianças nascem em lares onde não há figura paterna. Nos Estados Unidos, gastam-se 4,5 bilhões de dólares por ano com ligações telefônicas pornográficas e 8 milhões com jogadores de beisebol. Outros 150 milhões são gastos com drogas ilícitas anualmente. 114,2 bilhões destinam-se aos cuidados médicos decorrentes do uso de drogas e mais 50 bilhões são gastos no combate ao uso de substâncias químicas. Ademais, 88,8 bilhões de dólares vão para o tabaco, 97 bilhões para o álcool e 313 bilhões para custear o tratamento de problemas de saúde decorrente do uso dessas substâncias. Gastam-se ainda 586 bilhões de dólares com jogos de azar e apenas 497 bilhões com a educação. James Dobson, um importante defensor cristão da família, escreveu, abre aspas, por mais que enfatizemos o impacto negativo que a música tem exercido sobre as crianças, nunca será demais. Eis aqui uma lista de palavras que aparecem nas músicas de um determinado CD. 226 empregos de um palavrão iniciados no inglês com a letra F. 117 termos para designar explicitamente os órgãos genitais. 87 descrições do sexo oral. 163 uso da palavra cadela ou cachorra. 17 usos de formas chulas da palavra prostituta. 81 empregos de um palavrão iniciado em inglês com a palavra S. Atualmente, é preciso ser um homem de verdade para criar os filhos na instrução e no conselho do Senhor. Nós, pais, precisamos de vigor espiritual para lutar dia a dia contra o violento ataque da corrupção deste mundo. Pais adotivos, padrastos e madrastas em especial, precisam ser fortes para enfrentar as atitudes dos filhos quando estes se sentem deslocados, rejeitados e passam por alguma crise de identidade. Assim como Deus nos educa, devemos educar as crianças que Ele entrega aos nossos cuidados. Quando Deus negou a Adão o fruto da árvore proibida, sua intenção não era privá-lo de prazer, mas impedi-lo de destruir a própria vida. A vontade do Senhor não era causar dor, mas buscar o bem de Adão. Da mesma forma, quando Deus diz que devemos resistir ao mundo e renunciar aos seus prazeres, seu intuito não é reprimir a nossa felicidade, mas sim fazer-nos viver e não morrer. Existe sim prazer no pecado, mas ele dura apenas um tempo. Depois, surgem as consequências que podem durar a vida toda ou até mesmo uma eternidade. Os pais tementes a Deus disciplinam a ânsia que seus filhos têm por prazer, porque os amam e não porque querem o seu mal. Em outro livro, escrevi sobre pais fabulosos e pais terríveis. Porém,
O divórcio tem gerado um novo fenômeno, que são os pais irresponsáveis. Muitas vezes, estes não passam de homens covardes e mutantes do ponto de vista moral. Indivíduos machões que não têm qualquer senso de responsabilidade. Por causa deles, as pessoas presumem que todo homem é inerentemente indigno de confiança. É claro que se trata de um julgamento injusto. Todavia, o fato é que esses homens irresponsáveis que rejeitam a função ética e honrosa de apoiar e sustentar os filhos, deixando todo o peso sobre os ombros das mulheres, são uma maldição para o mundo. No livro The Failure of Feminism, O Fracasso do Feminismo, Nicholas Davison escreveu, abre aspas, 15 milhões de crianças norte-americanas, ou seja, 1/4 da população abaixo dos 18 anos, estão crescendo hoje sem a figura paterna. Essa catástrofe social está na raiz da epidemia do crime e das drogas, além de achar-se profundamente relacionada ao declínio do grau de escolaridade e ser amplamente responsável pela expansão da pobreza, apesar do generoso apoio que o governo presta aos necessitados. Fecha aspas. No tocante ao declínio do grau de escolaridade, verifica-se que o efetivo negativo da ausência do pai no lar ocorre independentemente da situação financeira da casa. Um importante estudo levou os pesquisadores a concluírem que a criança criada apenas por um dos pais, em geral, apresenta menor rendimento na escola do que seus colegas criados pelo pai e pela mãe ao mesmo tempo. Isso sugere que o declínio do desempenho educacional norte-americano desde a geração passada tem mais a ver com a qualidade das famílias do que com a qualidade das escolas. Os pais ausentes têm feito a sociedade pagar um alto preço em função da vida ordinária que levam. O homem que espera ser um bom pai e marido, que deseja isso, que estuda e se esforça para tanto, enfrenta seu próprio estresse na vida, que é a tensão entre trabalho e família. Por um lado, ele se depara com a pressão de participar mais da criação dos filhos. Por outro, vê-se obrigado pela situação econômica a passar mais tempo cuidando do sustento da casa. Os homens têm trabalhado mais e ganhado menos que no passado. A incapacidade de dar tempo à família tem gerado culpa e elevado a tensão entre os membros da casa. Recentemente, um pai me falou, abre aspas, eu me sentiria péssimo se minha filhinha desse os primeiros passos na creche e não em casa. Fecha aspas. Ele representa um novo tipo de pai, que segundo o Bureau of National Affairs, mostra-se mais inclinado a visitar e buscar os filhos na escola, levá-los aos diversos lugares a que precisam ir e ajudá-los com a lição de casa. É paradoxal, mas ao mesmo tempo em que os sinais, os fatores e os números apontam a decadência da vida familiar, verifica-se o reaparecimento da preocupação com ela e o surgimento de um esforço coletivo para fortalecê-la. Embora os pais sempre tenham se mostrado dispostos a colocar a vida dos filhos acima da própria vida, em uma situação de emergência como um incêndio, por exemplo, tem havido um crescente desejo entre os homens cristãos de traduzir esse amor em prioridades cotidianas. As evidências do amor. O pacto de sangue entre amigos presente nas Escrituras indicava que cada parte estava disposta a dar a vida ou seu bem mais precioso pela outra. O que pertencia a um também era propriedade do outro. Nas regiões orientais, por exemplo, o que inclui as regiões mencionadas na Bíblia, os pais valorizavam mais a vida dos filhos homens do que a sua própria vida. A nota de rodapé na página 182 tem o seguinte: o BNA é uma companhia norte-americana que fornece informações legais e regulatórias por meio de publicações destinadas a profissionais do governo e da área de negócios. Fundada em 1929, ela é hoje a mais antiga companhia dos Estados Unidos dirigida pelos próprios empregados. Morrer sem deixar um filho do sexo masculino significava uma vida fracassada. Se o pai pudesse escolher entre a vida do filho e a sua, ele preferiria abrir mão do próprio viver. Em nenhum outro lugar esse princípio é demonstrado de forma mais clara
do que na aliança de Deus com Abraão. Abraão havia centrado todas as suas esperanças em Isaque, seu herdeiro e o filho da promessa. Para ele, era mais fácil oferecer a própria vida a Deus do que ter que abrir mão do seu filho. Não obstante, Deus lhe pediu que sacrificasse a criança no altar. Porém, no último instante, providenciou um sacrifício substituto e libertou Isaque. Ao pedir que Abraão lhe entregasse seu filho, Deus estava provando a amizade de Abraão para com ele. Ao entregar a criança, Abraão provou ser amigo de Deus. Oferecer Isaque no monte como sacrifício ao Senhor, numa demonstração de fé na promessa da aliança feita por Deus, foi o mais grandioso ato que Abraão poderia fazer. Jesus disse, abre aspas, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Fecha aspas. Abraão fez mais do que isso. Ele se dispôs a entregar a vida do próprio filho. Ao fazê-lo, ele prefigurou o amor de Deus que deu seu Filho unigênito no Calvário. O amor do Senhor é incondicional, sacrificial e redentor. Aqueles que possuem um relacionamento de aliança com Deus por meio de Cristo devem manifestar as mesmas características. É com esse amor que um homem deve amar sua família. O amor familiar começa entre o marido e a esposa, passando a englobar os filhos quando estes chegam. O homem deve amar sua família da mesma forma que Cristo ama a igreja. Esse tipo de amor produz evidências além de prover importantes suprimentos. As evidências do amor de Deus são o altruísmo, o desejo de beneficiar a pessoa amada e o desejo de unidade. O altruísmo. Deus entregou o seu único filho. Cristo não fez a sua vontade, mas a do Pai. O Espírito Santo engrandece o Filho, e não a si mesmo. O altruísmo é a essência da natureza divina. Abre aspas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Fecha aspas. O desejo de beneficiar a pessoa amada. Deus entregou o seu Filho para que pudéssemos ter a vida eterna. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. O Espírito Santo faz todas as coisas cooperem para o nosso bem, a fim de nos tornar semelhantes a Cristo. O desejo de unidade. O propósito de Deus ao nos redimir é de adotar-nos em sua família. Cristo orou para que fôssemos um com o Pai. O Espírito Santo nos torna parte do corpo de Cristo. Os suprimentos do amor. Os suprimentos providos pelo amor são a identidade, a segurança e a estabilidade. A identidade. Nós nos identificamos com Cristo por meio da sua palavra, do seu sangue e do seu espírito. Quando um homem se casa e dá o nome à esposa, ao trocarem os votos matrimoniais, ele também está lhe dando a sua identidade. Ao aceitar o nome do marido, a esposa passa a se identificar com o caráter dele. Por isso, é importante que ela se agrade dessa identidade, ou pelo menos sinta-se compatível com ela. A falta de respeito, por outro lado, é a causa dos problemas de muitos casamentos nos Estados Unidos. Se a mulher não respeita o marido, não desejará carregar o seu nome. O nome de um homem é tão confiável quanto a sua palavra. No Colorado, um indivíduo se levantou diante de um grupo de homens e admitiu que a sua esposa queria se divorciar dele. Ele tinha uma péssima reputação na comunidade e, por conta disso, ela vinha sendo excluída de seus antigos círculos de amizade e os filhos vinham sendo cruelmente provocados. Ele lhe pediu perdão, mas ela queria a reparação dos erros. Ele queria a volta imediata da união. Ela desejava uma evidência consistente da transformação do marido. Ele lhe deu sua palavra, mas ela queria provas. Ele sempre negava as acusações da esposa. Porém, como diz o ditado, abre aspas, negar a existência da ferida não traz a sua cura, fecha aspas. Para ela, o nome do marido
longe de exalar um bom perfume, exalava um cheiro horrível. Por outro lado, quando o nome do marido traz uma boa reputação à mulher, ela sente grande satisfação e orgulho. Usar esse nome é como carregar um emblema de honra, algo a ser valorizado e tido em alta estima. Os elogios e os comentários amáveis que ela ouve acerca do marido são como um prato delicioso a ser saboreado. O homem pode até dar um casaco de pele à esposa, mas a melhor proteção que ela pode ter é o nome dele. Por que algumas mulheres escolhem permanecer solteiras? Porque preferem manter o próprio nome a adotar algum que desprezam. Por que alguns jovens se rebelam? É pela vergonha que sentem de carregar o nome do pai. Para eles, o sobrenome paterno é mais do que uma mancha de tinta numa roupa, é um borrão na vida. Abre aspas. A glória dos filhos são os pais. Fecha aspas. Diz o livro de Provérbios. Qual é a reputação que você possui com sua esposa e filhos? Como a sua família se sente por ser identificada pelo seu nome? A segurança. Deus fez uma aliança conosco por meio de Cristo. Um velho adágio afirma, abre aspas, a segurança de uma mulher está na sua casa. Fecha aspas. Em parte, isso é verdade. Quando a mulher se casa, sua segurança vem, em primeiro lugar, do marido. Ele é o Jeová Jirê da casa, o provedor. O suprimento que o marido fornece à esposa não consiste apenas de itens concretos como a alimentação, o vestuário e a moradia, mas também de itens intangíveis como a direção, a proteção e a correção. Aquilo que ele investiu na vida e no espírito de cada um dos membros da família fornece-lhes um legado que pode ter muitas outras formas além da financeira. Se o homem se sente inseguro no tocante à sua hombridade, essa insegurança passa para a vida familiar, sobretudo para a esposa. O sentimento gera, então, uma ansiedade na mulher, que se manifesta em irritação, críticas e na tendência de apontar os erros do marido. Se ela o confrontasse diretamente, estaria contestando a sua hombridade, o que o poria na defensiva e criaria barreiras emocionais e comunicativas entre eles, por vezes intransponíveis. No que diz respeito aos aspectos palpáveis, muitos homens que têm a mentalidade de inquilino nunca enxergam a importância de prover a família mediante a aquisição da casa própria. Toda mulher deseja ser dona de um lugar só seu, um espaço que possa arrumar, decorar e dar o toque especial. Em geral, uma moradia alugada não é capaz de dar-lhe o senso de segurança que satisfaz aquele instinto feminino de construir um ninho. A segurança também advém de reconhecermos e observarmos os direitos familiares de posse e expectativa. Deixe-me explicar. Quando meu filho estava na 5ª série, trouxe-me o boletim escolar com notas que estavam muito abaixo do que eu consideraria satisfatório. Quando lhe perguntei por que o seu desempenho não havia sido melhor, ele me deu de ombros e respondeu: "Mas o que é que o senhor esperava?" Falei-lhe então quais eram as minhas expectativas e fui bastante direto. Veja bem, uma criança tem o direito de ter pais. É um direito de posse. Desse direito deriva outro, que é o de ter expectativas. A criança tem o direito de esperar que o pai a sustente, provendo-lhe alimentação, vestuário e moradia, e que sua mãe lhe disponibilize essas provisões diariamente. Porém, esses direitos funcionam como uma via de mão dupla. Os pais também têm direito de posse sobre os filhos, o que significa que possuem o direito de esperar algo deles também. Deus tem direito de posse sobre nossa vida, o que nos confere o direito de esperarmos algo da parte dele. Nós oramos e esperamos que ele nos dê uma resposta. Se temos necessidades, esperamos que ele as supra. Trata-se de um direito nosso por sermos membros da família de Deus, fisicamente criados à sua imagem e recriados espiritualmente assumindo a posição de filhos. Pelo mesmo princípio, Deus tem o direito de esperar que acreditemos nele, obedeçamos a sua palavra,
guardemos os seus mandamentos, façamos a sua vontade e nos tornemos semelhantes a Cristo. A estabilidade. Nossa vida está fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus. O carvalho é uma árvore forte o bastante para resistir às tempestades, porque possui raízes profundas que se espalham cobrindo a mesma extensão que seus galhos. Trata-se de uma árvore bem enraizada, firme, imóvel, forte. Mudar constantemente de emprego, passar de um esquema de ganha rápido para outro, sair pouco para procurar trabalho e até ficar pulando de igreja em igreja não são demonstrativos de estabilidade. E levado ao extremo, o exagero indica uma insegurança na hombridade e estabilidade emocional. Muitas vezes, o analfabetismo contribui para a instabilidade. A criança que é criada num ambiente instável corre perigo na fase adulta. Um homem chamado Maurice me escreveu o seguinte depoimento, abre aspas, durante a minha vida inteira, tudo o que eu falava acerca do meu compromisso com Deus e com minha esposa era da boca para fora. Vi minha mulher sofrer muito por causa da minha falta de compaixão por ela e da minha indiferença às suas necessidades. Certo dia, no entanto, alguém me disse, se o seu casamento fracassar, culpe a si mesmo. Essa frase trouxe-me um forte sentimento de culpa. Passei então a orar acerca da situação e pedir a Deus que transformasse meu coração. Ele operou uma obra em mim. Não sei como andei tanto tempo cego. Sei que não posso desfazer o passado, mas pretendo deixar que Deus tome conta do meu futuro. Sou um homem abençoado. Fecha aspas. Falar de Deus apenas da boca para fora é uma hipocrisia e torna o homem instável em todos os seus caminhos. Com isso, o indivíduo magoa a si mesmo, além de entristecer a própria família. Precisamos renovar a mente mediante a ação do Espírito Santo, estabilizar nossas emoções por meio do seu amor e firmar o nosso coração na palavra. Essas são atitudes essenciais para que tenhamos a estabilidade necessária para sermos bons pais. O casamento é algo tão sério que às vezes é bom poder rir um pouco do assunto. Um homem estava no aeroporto e usava sua aliança de casamento na mão direita. Vendo isso, a pessoa ao lado dele comentou: "Você está usando a aliança na mão errada." "É que eu me casei com a mulher errada." O fato é que o casamento e a família podem ser fontes de risos ou de lágrimas para nós. Ambos têm sofrido um tremendo ataque por parte de uma tropa de forças destrutivas que procuram acabar com eles. Entretanto, como o casamento e a família são criações do Senhor, para destruí-los seria necessário destruir o próprio Deus. Li uma história divertida sobre um rapaz que ingressara num clube de senhores distintos de Londres. Certo dia, numa ida ao clube, ele se assentou perto de um senhor de fisionomia austera. "Posso lhe comprar um cigarro?" ofereceu ele querendo ser simpático. "Não, obrigado. Tentei fumar uma vez e não gostei. Depois disso, nunca mais tentei", respondeu o senhor. Sentindo-se menosprezado, mas não desanimado, o jovem tentou novamente. "Posso pagar-lhe uma bebida?" "Não, tentei beber uma vez e não gostei. Depois disso, nunca mais tentei", foi a resposta curta e grossa. Pouco depois, o jovem fez outra tentativa. "Que tal um jogo de cartas?" "Não!" respondeu o senhor novamente. "Tentei jogar carta uma vez e não gostei. Nunca mais tentei." Fez uma pausa e continuou. "Meu filho está para chegar. Talvez ele queira jogar com você." "Seu único filho, presumo", comentou o jovem. A crise atual. Hoje em dia, é cada vez maior o número de mulheres que optam por serem mães solteiras. Muitas delas veem o homem como um mero objeto sexual, o mesmíssimo julgamento que reprovam na avaliação que os homens fazem delas. Não raro, agem com insolência afirmando que só precisam do homem por causa do esperma. Quando entrevistadas, a queixa comum é que não há mais homens estáveis, dispostos a assumir o compromisso de ter uma família. Para namorar, há homens. Para assumir um compromisso sério, não.
Sabe-se com muita segurança que a maior parte dos jovens delinquentes provém de lares onde não há figura paterna. Não obstante, muitas mulheres estão dispostas a assumir a tarefa de ser a única mantenedora da casa, aquela que educa, disciplina e fornece um modelo para a família, juntamente com todos os riscos e deveres que essa tarefa implica. E a razão é que isso lhes parece mais fácil do que ter de educar um homem enquanto criam os filhos. Homens imaturos dão maridos inábeis. Num relatório que se baseou em 1.178.000 casamentos desfeitos no ano de 1986, foram as mulheres que entraram com mais de 61% das petições de divórcio. Uma pesquisa mais recente declara que mais da metade das mães adolescentes nos Estados Unidos foi molestada quando criança. Dessas, 94% conheciam os homens que abusaram delas, sendo que deles eram membros da família. A experiência de abuso sexual faz com que suas vítimas se sintam descrentes da vida e sejam vencidas por uma atitude de indiferença que diz: deixa pra lá. Um famoso ativista e defensor dos necessitados constatou que a população carente estava mais preocupada com a vida familiar do que com a coleta de lixo ou com as contas de água, luz, etc. Estatisticamente, a criminalidade está mais relacionada à ausência da figura paterna em casa do que com a pobreza ou com aspectos raciais. Uma família pobre, que nunca se desintegrou, dificilmente irá gerar indivíduos criminosos, ao passo que numa família abastada que foi destruída, a chance disso ocorrer é bem maior. Durante os conflitos raciais ocorridos em Los Angeles em 1992, o mundo inteiro acompanhou pela televisão um incêndio de consequências catastróficas. Os relatos dão conta de que o incêndio teve inspiração terrorista e que, embora tenha sido comandado pelas gangues, foi executado pela multidão. A mentalidade de multidão é sempre perigosa. As gangues têm proliferado entre jovens de ambos os sexos, não só em Los Angeles, onde se estima haver 300 delas, mas também em todo o mundo. Os integrantes de uma gangue são, predominantemente, jovens oriundos de lares desprovidos da figura paterna. Assim como acontece nas seitas, as gangues são uma espécie de falsa família. Em um lar, a responsabilidade do pai é prover amor, intimidade, disciplina e senso de valor à família. Tanto as gangues quanto as seitas fornecem esses 4 elementos aos seus membros. A nota de rodapé na página 191 tem o seguinte: em 29 de abril de 1992, um motorista afro-americano chamado Rodney King foi parado por 4 policiais na cidade e brutalmente espancado. Os distúrbios mencionados pelo autor ocorreram depois que um júri, composto em sua totalidade por brancos, declarou inocentes os 4 policiais, também brancos, que foram filmados espancando King, que sofreu graves ferimentos. Durante a revolta, 55 pessoas foram mortas e outras centenas ficaram feridas. Além disso, a cidade, que chegou a declarar estado de alerta, sofreu perdas superiores a $1 bilhão. Os 4 desejos básicos do ser humano são ser, gerar, pertencer e possuir. Ao desejar ser, a questão em jogo é a identidade. Para que alguém possa levar uma vida normal, é preciso resolver suas crises nessa área. O homem que nunca resolve essa questão mostra-se instável e sempre hesitante na vida, além de ser incapaz de prover identidade e estabilidade à sua família. A necessidade de identificar-se com Deus em Cristo é ainda mais séria. Esse é o ponto básico do cristianismo. O problema, no entanto, é que as gangues também oferecem identidade. Seus membros começam a pensar que vale a pena morrer pelas cores que defendem. O desejo de gerar significa produzir. A produtividade traz um senso de realização à vida. Quando uma mulher gera uma criança, ela se sente realizada. Para o homem, essa sensação advém de ganhar o sustento da casa. Por sua vez, a criança a descobre no aprendizado, e a igreja quando outras pessoas se tornam parte da família de Deus. As gangues também se reproduzem e oferecem produtividade ao fazer a iniciação
um desejado rito de passagem. O desejo de pertencer é saciado quando nos sentimos aceitos e nos apegamos a algo. A pesquisa informal realizada por um serviço social que atende garotos e garotas de programas em Hollywood relatou que quase 100% dos entrevistados sofreram abuso sexual e 90% deles foram renegados pela própria família. Indesejados. Para eles, não pertencer a uma família trazia-lhes um senso de desvalor. A família de Deus é o principal ajuntamento capaz de trazer satisfação ao homem. Entretanto, as gangues também podem oferecer essa sensação aos seus integrantes. Afinal, ser parte da Irmandade representa um vínculo profundo que dá sentido à vida. O desejo de possuir é satisfeito quando adquirimos algo que é só nosso, seja um cão, um gato, um cobertor, um carro, um diploma, uma casa, um emprego ou qualquer outra coisa. A vida eterna é o maior bem que podemos possuir. Nada, nem mesmo a fama ou a riqueza, é capaz de superá-la. Todavia, as gangues também oferecem substitutos nessa área, como calçados, casacos, chapéus, especialmente as armas. A vida familiar traz um senso de realização pessoal para o indivíduo. Foi justamente para esse fim que Deus criou a família. Quando o indivíduo não alcança essa realização, certamente uma falsa família, sob a proteção do maior dos falsificadores que é Satanás, irá fornecê-la a ele. Não é de admirar que existam tantas denominações, clubes, organizações, partidos e grupos aos quais podemos nos filiar. O ser humano é um ser social, dotado da necessidade de alcançar a realização. O lar e a igreja são os locais onde Deus deseja que nos encontremos o maior senso de realização da nossa vida. É difícil ver nosso filho sair de casa para se juntar a uma seita, ver nosso filho ser preso por tentativa de homicídio, ritual de iniciação para fazer parte de uma gangue, ver nosso filho morrer e passar o resto da vida lamentando o fato de termos convivido pouco com ele em função de nossos compromissos. A nota de rodapé na página 193 tem o seguinte: o rito de iniciação mencionado pelo autor destacou-se principalmente na década de 90, quando, em algumas cidades dos Estados Unidos, os membros de um grupo saíam de carro à noite com os faróis apagados. Quando outro motorista piscava os faróis para sinalizar o fato, a gangue o perseguia e matava. Converter-se a Cristo depois que os filhos já estão crescidos e criados, ser mãe solteira de 4 meninos. Nesses tempos difíceis, Jesus é a única fonte da qual podemos tirar forças para criar nossos filhos adequadamente. Ele nos prometeu que seu Espírito seria nosso consolador, isso é, alguém que se põe ao nosso lado. Ele será nossa força nos tempos de tribulação. As drogas e o álcool são falsos consoladores. Eles levantam o indivíduo e o derrubam depois. Todavia, o Espírito Santo nos sustenta com infinito poder e não nos decepciona, porque ele é aquele que nos faz andar de cabeça erguida. À medida que os padrões morais da sociedade entram em decadência e a vida familiar se desintegra, é imprescindível que nós, homens, disciplinemos a nós mesmos e a nossa família a fim de que estejamos preparados para os dias futuros. Quando morremos, nossos filhos ainda estarão nesse mundo, vivendo situações muito mais difíceis e perigosas que jamais imaginamos. Pensamentos finais. Nunca se é jovem demais para aprender, e nunca se é velho demais para ensinar. A capacidade de ouvir a voz de Deus não tem a ver com a nossa idade, mas sim com o nosso relacionamento com o Senhor. As evidências do amor são o altruísmo, o desejo de beneficiar a pessoa e o desejo de unidade. Os suprimentos do amor são a identidade, a segurança e a estabilidade. Questões para reflexão. Como você caracterizaria a família em que foi criado? Como normal ou problemática? Boa ou ruim? Tanto José quanto Daniel foram tirados da própria família durante a adolescência. Em sua opinião,
Aqui eles recorreram para obter uma influência familiar que lhes desse as evidências e os suprimentos do amor. Se você tem filhos, eles estão preparados para as incertezas que podem vir com o futuro? De que forma você pode prepará-los melhor?